Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Quero lhes proporcionar mais uma porção da palavra de Deus, mais uma porção da luz de Deus, para iluminar o nosso entendimento, para a compreensão do conhecimento da verdade, para que por ela estejamos andando firmes e firmados, por onde prevaleceremos, por onde encontraremos e teremos e chegaremos à vida eterna com Deus. Meus amados irmãos, Jesus disse assim: aprendei de mim. Jesus vai dizer: sigam a mim, creiam em mim. Meus amados irmãos, tem muita gente por aí com a mente cheia de conhecimento, entendendo várias coisas, menos aprendendo de Cristo, menos conhecendo a Cristo. Confessam até que o conhecem, mas na realidade, na prática, no seu entendimento, nos princípios de fé que vivem, nos conceitos, mostram que negam, que não conhecem a Jesus. E vivem numa direção de fé, dentro de conceitos, de preceitos de vida, de fé por Deus, que se conduzem não para Deus, para distante de Deus. Negam a fé e estão apostatados dela, pelo entendimento que têm, como disse Paulo, estão apartados da vida de Deus pelo entendimento escurecido, entenebrecido. Paulo vai dizer isso. Lá em Efésios 4:17 você vai ver isso. Paulo vai dizer que estão separados da vida de Deus pelo entendimento entenebrecido. Por quê? Porque o conhecimento deles não é o de Cristo. Eles estão aprendendo várias coisas. Estão andando por vários princípios. Estão praticando uma fé em Deus dentro dos preceitos dos homens e não de Cristo. Logo, torna-se uma fé vã, aonde buscam a Deus, adoram a Deus, servem a Deus em vão, pensando que estão vivos, estando mortos, e desprezando a justiça de Deus, aonde eles querem estabelecer a sua própria justiça. Como? Pelas suas vidas religiosas, pelo seu entendimento, pela sua forma de buscar a Deus, e não aceitam o único meio que Deus estabeleceu para o homem verdadeiramente chegar a Ele, ter a graça dEle, receber o perdão dEle, a misericórdia dEle, estar na comunhão com Ele, ter a promessa da vida eterna. Os homens desprezam, os homens rejeitam o que Deus estabeleceu. Por quê? Porque estão sendo conduzidos pela direção do seu coração corrupto, pelo entendimento que eles têm dentro dos princípios estabelecidos, naquilo que eles entendem. Vamos lá. O que eu quero trazer aqui é que você precisa conhecer e aprender de Cristo, para que você tenha o entendimento, o conhecimento da verdade e esteja firme e firmado na rocha, na vida com Deus, por meio de Cristo. Quero aproveitar e mandar a paz para o meu irmão Edinaldo Nogueira. Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão Edinaldo Nogueira. Estamos recebendo mais uma porção da palavra de Deus. Amém? Aqui você tem sempre a oportunidade de ser edificado, receber o ensino, a instrução da palavra de Deus, por onde sua fé vai ser firmada, por onde você tem o crescimento, por onde você recebe o entendimento,
a luz de Deus para iluminar a nossa vida, para que andamos por fé verdadeiramente na direção de Deus, nesse mundo de trevas. Trevas refere-se a tudo aquilo que são ensinados em nome de Deus, que não é de Deus. Logo é trevas. Todo conceito, toda doutrina, todo ensino, todo caminho, toda filosofia, tudo que se fazem diz que é de Deus, é trevas, que leva o homem não a Deus, a desviar de Deus, a perder-se de Deus. A verdade e a luz é uma só, é Cristo, a sua palavra. E Jesus disse, eu sou a luz que vim. O mundo estava nas trevas. Ele diz, eu sou a luz que vim ao mundo. Para quê? Para que todo aquele que me segue não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. Passem da mentira para a verdade. Passem da maldição para a bênção. Passem da condenação para a salvação. Passem do curso desse mundo para andar no curso de Deus, que é por meio de Jesus. Passem da vida escrava no domínio de Satanás para a vida livre, guiado por Cristo. Ele é a luz do mundo. Nós temos que aprender de Cristo. Por isso que eu disse ao Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira, que o Senhor se dedique orando para que o Espírito Santo abra o seu entendimento, para o Senhor aprender de Cristo. Se dedique a conhecer Jesus. Por onde nós conhecemos Jesus? Leia os 4 evangelhos e as cartas apostólicas. Não se detenha no Velho Testamento. Não vá procurar o azeite da viúva. Não vá procurar, não é, agora. Não vá procurar aprender de Davi, aprender de Abraão, aprender de Isaac e Jacó. A Bíblia nos manda aprender de Cristo. Procure aprender de Cristo. E nós só aprendemos de Cristo nos 4 evangelhos. Nós só conhecemos a Cristo e temos a ciência da doutrina do evangelho nas cartas apostólicas. Vou explicar uma coisa aqui para vocês. Meu irmão Edinaldo Nogueira também, para a gente, eu, você e todos nós, membros do corpo de Cristo, que forma a igreja de Deus, possamos estar sendo edificados, exortados na fé, para o nosso crescimento da vida com Deus. Para que a gente não seja mais um escravo, cego e preso dentro do sistema religioso, sendo guiado por cego, vivendo nas trevas, apartado da vida com Deus, adorando a Deus em vão, com o nome de que vive estando morto, buscando a Deus no lugar que não é o local de buscar a Deus. O lugar de buscar a Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus, não é dentro de igreja alguma. A bênção de Deus para nós não vem através de pastor, de papa nem de padre. A vida com Deus não é dentro de uma devoção e prática de consagração, cumprindo obrigações, mando, ordenança de nenhuma igreja através de homens. Estando dentro de proibições, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que fazer isso, dentro de ritual, de cerimônia, de movimento. Nós temos que conhecer a verdade. Muitos estão presos nessa vida escravizatória, dentro de ordenança legal, de proibições, de consagrações na formalidade religiosa, pensando que estão vivendo para Deus, porque ainda não conheceram a verdade. Quando se converte ao Senhor, o véu que impede eles do conhecimento de Deus, da vida com Deus, da comunhão com Deus, é tirado. Só é tirado quando se convertem a Cristo, para que possam conhecer a verdade e ser libertos de todo esse caminho que estão andando, que é mentira, que é engano, e passem agora a entender por onde encontrar a Deus, onde buscar a Deus, onde ter vida com Deus. E tudo isso a gente conhece em Cristo, por Cristo. Jesus vai dizer, aprendam de mim.
Então, meu irmão Adinaldo Nogueira, por isso que eu disse ao senhor, se mantenha, se dedique, mesmo na sua pouca leitura, mesmo a gente não tendo tanta habilidade técnica, tanto conhecimento, não é, intelectual, mas as escrituras é simples. O que Jesus ele quer que a gente conheça nele está revelado na palavra, de uma forma simples. Nós não precisamos ter um curso de mestrado, de doutorado, nós não precisamos de um curso de teologia, nós não precisamos ser um intelectual, um sábio no conhecimento, não. Só precisamos buscar aquilo que Deus nos revela, simples e objetivamente, na palavra. Lendo ou ouvindo, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as coisas que estão escritas. Apocalipse 1:3. E nós precisamos ser prudentes para ouvir pregações, para ouvir orientações, instruções de homens que estejam pregando o evangelho, compromissado com a palavra, que não falsifique o evangelho, que não deturpe a verdade do evangelho, que não adicione nem subtraia nada do evangelho, que não crie movimentos, nem visão, nem revelação, mas que pregue o evangelho. Nós precisamos ouvir a palavra, a doutrina por homens que estejam compromissados, com sinceridade, pregando a verdade, não falsificando a palavra. Nós não dependemos de um local para estar com a vida com Deus. A nossa dependência é da palavra. É por isso que temos que ser prudentes, cuidar de nós e da doutrina. Não é de estar em nenhum local vivendo a devoção, é estar na palavra, vivendo a nossa vida de regra de fé e prática pela doutrina, onde nós temos que aprender de Cristo. Então, se a gente for para os 4 evangelhos, lá a gente vai aprender de Cristo. Se a gente for para as cartas apostólicas, lá a gente vai conhecer quem é Cristo, aprender mais de Cristo, porque os apóstolos vão falar. Nas cartas apostólicas nós vamos aprender por onde somos justificados, qual o meio da salvação, porque os apóstolos pregaram isso. Os apóstolos testificaram de Cristo. Os apóstolos combateram contra todo o ensino errado em relação a Jesus que os hereges traziam. Os apóstolos combatiam contra todo o ensino errado em relação ao evangelho. É por isso que nós temos que se dedicar a ler as cartas apostólicas, porque ali é exortação. Nas cartas apostólicas tem doutrina que repreende, que instrui, que corrige, que nos livra do engano dos enganadores. Os apóstolos, nas cartas apostólicas, nos advertiram contra os falsos profetas, contra as heresias, contra os ensinos errados, contra os caminhos de salvação que não condizia com o evangelho, que muitos pregavam. É por isso que nós temos que ler e se dedicar a conhecer a Jesus pela doutrina apostólica que os apóstolos pregaram, que é a doutrina de Cristo, nas cartas apostólicas. Nós temos que aprender de Cristo nos 4 evangelhos. A gente vai conhecer tudo que Jesus ensinou sobre ele, para o homem encontrar a Deus. Ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Ele vai dizer: vinde a mim, porque eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele vai dizer: creiam em mim. Quem crê em mim tem a vida eterna. Ele vai dizer: eu vim salvar. Quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê permanece condenado. Nós temos que aprender isso. Não é o que os homens estão ensinando dentro das igrejas. Observe que Jesus e os apóstolos nunca ensinaram ninguém a fazer nenhum ritual para ser salvo, a guardar nenhum cerimonial, nenhum ritual, nem sábado, nem festa, nem obrigação, nem devoção religiosa, como se fosse mérito para a salvação. Observe que os apóstolos nunca ensinou a ninguém: Deus está ali, aqui, acolá. O lugar de encontrar Deus é aqui na igreja A, na igreja B, é aqui nesse local. Observe que os apóstolos nunca ensinaram a ninguém
a dar dízimo como meio de salvação, como meio de gratidão, como reconhecimento do que Deus deu a gente. Não. Observe que os apóstolos nunca ensinou a ninguém que se você não for batizado dentro da igreja, pelo pastor, dentro de água, você não faz parte da igreja, você não é salvo, como hoje ensinam. Isso não é ensinamento de Cristo. Observe que os apóstolos nunca ensinaram ninguém a fazer campanha para ganhar pacto, para ter vitória, para ganhar prosperidade, para ser liberto, para quebrar maldição. Observe que os apóstolos nunca ensinou a ninguém campanha de avivamento, o azeite da viúva e não sei o quê. Isso não é ensino de Cristo. Isso não é doutrina de Cristo. Isso não é ensinado por Cristo nem pelos apóstolos. Isso é ensinado pelos falsificadores, pelos comerciantes que faz mercados da palavra de Deus dentro dos seus locais onde eles criam e diz que é a casa de Deus para prender os simples em obrigação, em devoção, em contribuição. Nós temos que ser prudentes, irmãos. Medite e aprenda de Cristo. Aonde, irmão Wellington? Como eu posso ser edificado na fé? Eu não tenho que estar numa igreja? Não, você tem que estar na palavra. Eu não tenho que ser guiado pelo pastor? Não, você tem que ser guiado por Cristo. Mas eu não tenho que buscar a Deus na igreja? Não, você só busca a Deus na palavra. Se essa igreja que você está, se esse pastor que está nessa congregação liderando o ensino entre os irmãos, se ele não estiver te ensinando a doutrina de Cristo, se você permanecer e ser formado nesse ensino, nessa direção, você está no anátema, vivendo uma vida vã, em nome de fé em Deus. Seja prudente, cuida de ti e da doutrina. E se alguém não está pregando a doutrina de Cristo, esse não está em Deus. Aparta-te dos tais, não dá ouvido a eles. Não vive na conveniência porque eu gosto dessa igreja, porque essa igreja é bom, o pastor é legal, os irmãos aqui, já estou acostumado com ele, essa igreja tem ar-condicionado, tem cadeira boa para sentar. Você não deve se prender a isso e buscar a isso. O mais importante da tua vida é a doutrina. Pode ser a igreja mais esplêndida, o pastor mais legal, mas se não tem a doutrina, se você não está sendo formado como discípulo de Cristo, você está em maldição. É muito sério ou não é isso aí, irmão, que eu estou levando para vocês? Isso é o que Deus quer que você escute. É isso que vai edificar a tua vida. É isso que vai te proteger das astutas ciladas do diabo. É isso que vai te livrar dos ventos de doutrina. É isso que vai te proteger para tu não apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. É isso que vai te proteger para tu não ser negócio de homens fraudulentos, comerciantes, gananciosos, avarentos, que fazem do povo negócio, que dominam sobre o povo, que tira do povo o conhecimento de Deus, que priva o povo da verdade, que leva o povo a viver maldição, dentro de uma instrução, de uma formação, não de Cristo, não da doutrina de Cristo, onde o povo está sendo formado discípulos de igreja, seguidores de pastores, aprendendo doutrina, usos e costumes de igreja e não de Cristo. Aprendendo uma vida de devoção e consagração dentro de igreja, trabalho e a obrigação de igreja, e não a Cristo pela palavra. Cuidado, irmão. Vão aprender de Cristo. Se dediquem. Se você não sabe ler, seja prudente, ore a Deus. Deus, me conduz os meus ouvidos para ouvir a tua palavra por meio de homens que estejam compromissados com a tua palavra. Deus, não me deixa ser enganado. Eu quero ser guiado por ti. Eu não quero me iludir, viver uma vida falsa, mentirosa, em nome de fé em ti. Eu quero estar na verdade, ser guiado pela verdade, ter a minha esperança na verdade, ser liberto pela verdade, que é Cristo, o teu Filho, a palavra, o que ele trouxe, o Evangelho. Ore a Deus. Deus vai te atender. Quando você orar com sinceridade e dedicação, com a tua alma, em verdade e em espírito. Muitos estão vivendo a formalidade religiosa, a aparência, a formalidade, o perfil para impressionar os homens. Devamos viver uma vida verdadeira, na verdade, andando pela verdade, que é a palavra. Deus, ele quer ser adorado, não é dentro de igreja, é
pelos verdadeiros adoradores. O altar de Deus não é lá dentro da igreja. O altar de Deus é a minha e a tua vida. O culto a Deus, o sacrifício que Deus quer, não é a tua vida devota à obrigação de igreja. É tua vida entregue a Ele, sacrificando-se, negando, renunciando, submisso à palavra dEle. Esse é o culto racional. É a vida de fé em Deus. É isso que Deus quer de nós. Que cada dia estejamos mais firmados na palavra dEle. E a palavra dEle esteja em nós, no nosso entendimento. E para isso, você tem que buscar o conhecimento. Você só vai aprender de Cristo lendo os 4 evangelhos. Você só vai conhecer a doutrina de Cristo. Salvação, remissão de pecado, comunhão com Deus, vida com Deus, nas cartas apostólicas. Os apóstolos vão falar da reconciliação com Deus por meio de Jesus. Os apóstolos vão falar da justificação do pecado por meio de Jesus. Os apóstolos vão falar e ensinar que a salvação é por meio de Jesus. O que é que os pastores, a maioria, estão ensinando aí? Que salvação, que justificação, que conciliação, que vida com Deus, que comunhão com Deus é através de igreja, guardando o sábado, sendo batizado, vivendo escravo dentro do sistema, guardando e submisso às obrigações e às determinações que os líderes eles dão para o povo viver, proibindo isso, aquilo outro, com pretexto de humildade, discursos autoritários de santidade, aonde proíbe isso, não pode aquilo outro, como se fosse um meio de santidade para o povo viver. E com isso, o povo está perdendo o entendimento de Deus, por onde verdadeiramente vivem a santidade. Bom dia, Senhor, na comunhão com Deus. Está entendendo isso? Então, meu irmão Adinaldo Nogueira, é muito importante a gente, cada dia mais, buscar o conhecimento de Deus. Não é dentro de culto anátemas. Tem muita gente aí dedicado mais. Tem muita gente mais preocupado. Tem muita gente que são escravos e vivem sacrifício de obrigações e de cultos de igreja. Tem muita gente aí mais dedicado a estar na igreja de manhã, de tarde, de noite, indo para o culto da campanha, para o culto de vitória, subindo o monte, indo para a consagração, fazendo jejum, isso, aquilo, outro. Tem muita gente mais dedicado e se desgastando mais, perdendo tempo com esses movimentos, com essas formalidades, com esse sacrifício de culto de igreja. Não param para examinar a palavra, não dão ouvido à palavra, não estão preocupados em conhecer o que a palavra ensina. Eles entregam sua vida para seguir a Deus dentro da direção dos homens nas igrejas. O que é ensinado e determinado dentro da igreja pelos pastores, é isso que eles vivem. Eles não são prudentes para analisar se tudo que estão recebendo por aquele líder dentro do meio que ele está condiz com a palavra, condiz com a doutrina de Cristo. Eles estão mais preocupados em participar da campanha da marcha, da campanha Derruba Gigante, da campanha Abrindo Porta, da campanha do azeite da viúva, da campanha não sei de que, não sei de que. Eles estão mais preocupados em ir para o culto, onde hoje tem o pregador do manto, do reteté, que vai trazer, o poder de Deus vai cair, vai ter milagre, vai ter isso, vai ter aquilo. Eles estão mais preocupados com isso. Eles estão mais preocupados com o culto de louvor. Eles estão mais preocupados com a palestra que vai ser dada, com o pregador que hoje está na igreja, com o aniversário do pastor, com o aniversário do conjunto, com a festa do coral, com a festa do departamento do círculo de oração. Eles estão distraídos com coisas vãs dentro das igrejas. Eles estão mais preocupados em viver a formalidade, o entretenimento, as atrações dentro das igrejas. Eles não estão edificando sua vida na palavra. É a palavra, irmão. A nossa vida tem que ser dedicada a buscar, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor pela palavra. É isso que nos fortalece.
É isso que nos aviva. É isso que nos liberta. É isso que nos tira da maldição. É isso que nos faz ter uma prosperidade com Deus. É isso que nos leva a ser cheio de Deus. É isso que nos leva à comunhão com Deus. Não é vida de igreja. Por isso que eu digo sempre a todos, meu irmão Edinaldo Nogueira, vamos ser prudentes. Como disse Jesus, Mateus 7, 23. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra. Como é que as pessoas vão praticar a palavra de Cristo se não estão ouvindo ela? Se muitos líderes, principalmente dentro das igrejas evangélicas, apostataram da fé, largaram o compromisso com o reino de Deus para criar o seu reino e dar crescimento ao reino deles, não ao de Deus. Isso é muito sério. Então, se você ler os 4 evangelhos, você vai aprender e conhecer o evangelho de Cristo. Porque o evangelho não foi pregado por João. O trabalho de João é para os judeus. O trabalho de Jesus foi para a humanidade. Foi Jesus que veio pregando o evangelho após a prisão de João. Diz o texto lá em Marcos 1:15, que Jesus vem pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, arrependei-vos e credes no evangelho. Nós temos que conhecer essa informação que o evangelho nos dá. E só podemos conhecer pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos aprender as informações que nos levam a Deus. E o próprio Jesus é quem vai pregar isso. Ele vai dizer: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim será salvo. E a gente vai aprender isso. E aí a gente não vai mais se deixar levar pelo engano que está sendo pregado, dizendo que você tem que estar ali para ser salvo. Tem que fazer aquilo para ser salvo. Tem que viver assim para ser salvo. Se você ler as cartas apostólicas, você vai aprender a se defender dos heréticos, das heresias, para não seguir o evangelho anátema, para não ser levado por vento de doutrina, para não ser negócio de homens fraudulentos que falsificam a palavra por causa de ganho, fazem negócio. Porque os apóstolos trabalharam isso. Se você ler as cartas apostólicas, você vai aprender por onde ser justificado, por onde ser santificado, por onde ser reconciliado, por onde ser livre do juízo e da condenação. Porque os apóstolos ensinaram tudo isso, advertindo os irmãos, corrigindo os irmãos, repreendendo os irmãos. E nós, igreja de Cristo no tempo de hoje, precisamos ser exortados e edificados com a mesma doutrina. Porque esse é o firme fundamento. Ninguém pode pôr outro. Devemos estar edificados na doutrina que os apóstolos pregaram. Aquilo que edificou a igreja no tempo dos apóstolos é o mesmo que edifica a nossa vida hoje. Amém? Seja prudente e atente para essa instrução e receba e siga a direção para você ser bem-aventurado. Amém?